Vamos continuar cultuando o nome do nosso Deus. Nós já oramos, já entoamos louvores ao Senhor, né? E agora nós iremos para a parte onde nós vamos ler a palavra do Senhor, vamos receber daquilo, né, da parte de Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Vamos orar mais uma vez, baixar as nossas cabeças e pedir para que o Senhor, para que o Espírito Santo venha nos ajudar a entender a palavra dele, que ele venha nos ajudar a compreendermos da maneira que ele deseja. Deus, nós te adoramos, nós te entronizamos, dizemos a Deus que sem ti nada somos e que estamos totalmente dependentes do Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas e te agradecemos por aquilo que o Senhor irá te realizar, ó Pai. Neste momento nós nos colocamos diante do Senhor com os nossos corações e mentes abertos, ó Deus, para recebermos da Tua palavra. Senhor, aquilo que o Senhor preparou para essa noite, que o Senhor esteja derramando sobre as nossas vidas. Abra nossa mente, abra nosso coração para entendermos e, sobretudo, Senhor, nos capacite, nos empodere para cumprirmos e para obedecermos aquilo que a Tua palavra vai nos ensinar. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, nós continuamos com os nossos estudos, né? Eu falo que não é pregação, mas são estudos desse livro aqui, Graça Transformadora. Eu acredito que de capítulo em capítulo nós vamos confirmando, né? Sempre um capítulo vai reforçando o capítulo anterior e sempre um capítulo vai trazendo lá de trás. Então, aqueles que têm participado desde o início, eu acredito que já estão bem craques nesse assunto, né? Eu estou dividindo esse livro com o Alisson, então eu estou nos capítulos pares e ele nos ímpares. E hoje nós vamos falar sobre o 10º capítulo. Olha o quanto que a gente já andou, né? Se a gente for levar em consideração que não é só eu e ele que ficamos aqui na quarta-feira, né? Até que a gente andou bastante. E só a título de informação, tá? Só para os irmãos se situarem, saber onde que nós estamos ali na linha do tempo. Este livro, ele tem só 20 capítulos, então a gente está na metade do caminho. Porém, né, não sei se eu já posso dar aquele aviso, que em abril a gente vai dar uma pausa. Já está confirmado? Produção, né? Com produção, já temos a confirmação. Então, abril nós vamos dar uma pausa nesse livro. A gente, como o pastor trouxe a proposta para nós estarmos trabalhando maturidade, não que isso aqui não esteja dentro, né, do contexto, mas a gente vai em abril focar numa questão de ensino em geral, especialmente para os que trabalham com ministério infantil e também pais, né? Então, o foco de abril vai ser a igreja, de modo geral, mas professores e pais, para a gente estar trabalhando essa questão da maturidade. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos para o nosso capítulo 10. Já deixa a sua Bíblia e a sua espada já na mão, que eu vou estar chamando alguns para estar lendo, tá bom? Então, o capítulo 10, ele fala sobre obediência na graça. Só para a gente recapitular um pouquinho, eu só vou falar os capítulos que nós já fizemos, tá? O capítulo 1 nós falamos sobre entendimento correto, que a gente precisa ter o entendimento correto do que é graça. Aí no capítulo 2, antes da lei, como que era a graça antes da lei. Capítulo 3, prazo e propósito da lei. Nós aprendemos que a lei, né, mosaica, ela tinha um prazo e tinha um propósito. Nós já aprendemos isso. Capítulo 4, nós aprendemos sobre como que era a salvação no Antigo Testamento. Capítulo 5, caráter profético da lei, né, que a lei apontava para Jesus, então tinha um caráter profético. Capítulo 6, mudança de lei, né, que a lei ela não acabou, ela apenas mudou, né, com a vinda de Jesus. Capítulo 7, a imutabilidade de Deus. Deus ele não muda. Deus ele é imutável. 8, enfim a justificação chegou, nós aprendemos e relembramos o que é a justificação. 9, o que aconteceu, né? O que é o depois da justificação.
e hoje, obediência na graça, tá? Então, primeiro eu gostaria de começar com uma frase de Martin, não vou me arriscar a falar esse sobrenome do meio dele, mas Martin Jones. O do meio eu vou deixar para outro dia. Lloyd. É Lloyd, né? É porque é complicado quando tem dois L junto, como que lê isso? L, tá bom. Se a graça que você recebeu, ele disse o seguinte: se a graça que você recebeu não ajuda a guardar a lei, você não recebeu a graça, né? Então, nós estamos falando esse tempo todo de graça e lei, porque hoje se faz necessário trazermos essa temática e trabalharmos essa temática, porque nos dias atuais, nesses últimos dias, nós estamos vendo uma deturpação da graça, as pessoas não compreendendo corretamente o que é graça, pastores, líderes, pessoas influentes do meio gospel, propagando uma graça falsa, uma graça que não está baseada nas escrituras, né? Que a graça que está sendo pregada aí é aquela graça que tudo pode, a legalidade, porque nós já fomos salvos, né? E o pastor fez uma introdução aqui muito pertinente ao assunto, né? Que nós somos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. É um processo e tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui, tem muito a ver com esse tema, né? De graça transformadora. Então ele diz: se você, a graça, é como se ele estivesse resumindo assim, ó: se a graça que você recebeu, ela não te ajuda a obedecer, vamos trocar esse guardar a lei. O que é o guardar a lei? É obedecer aos mandamentos, obedecer a palavra. Se a graça ela não te ajuda a fazer isso, então você não recebeu a graça. É aquela coisa quando nós olhamos certos comportamentos aí fora, de pessoas influentes, que a gente vê certas atitudes que você fala, tá estranho isso, né? Aquela pessoa, ela não era, a gente até chega a duvidar, será que ela é convertida mesmo? Porque as atitudes não demonstram isso, né? Então tem pessoas que a gente vê sendo muito usada por Deus, porém no seu pessoal, no seu dia a dia, a gente vê que não é bem isso, né? Então essa pessoa, ela não recebeu a graça verdadeira. Se ela não está cumprindo, não está obedecendo o que a Bíblia diz, então ela não recebeu. Nós falamos já sobre a existência da lei moral. Nós diferenciamos sobre o que era lei moral e o que era lei cerimonial, né? Que é o que as pessoas confundem muito sobre a lei de Moisés. Então tinham leis que eram leis, as leis morais, elas vinham desde o início, antes da própria lei, né, de Moisés. E tem as leis cerimoniais, que eram leis mais específicas para o povo de Israel, né? E eu até citei a questão do guardar o sábado, que era uma lei cerimonial. E que até hoje as pessoas batem na tecla, né? De que quem não guardar, quem não tem essa deturpação da forma correta. Também vimos sobre Adão, o primeiro homem, o cabeça da humanidade, como um ser humano criado em plena sintonia com o Criador. Então Deus criou Adão, o homem, o primeiro homem, como a primazia ali, como em sintonia com o que Deus queria, né? Com o planejamento de Deus. Só que a gente viu que teve o desvio, né? Então desde a criação do mundo, acredita-se, né? Nós acreditamos que Deus criou e tinha a intenção, o propósito, vamos dizer assim, de que houvesse uma obediência, né? Quando Deus falou ali para Adão, deixou ele livre ali naquele jardim, criou todas as coisas para ele, né? Em função dele ali, e deu autoridade para ele. Deus esperava que lá, né, que Adão pudesse retribuir, obedecendo. E não foi isso que aconteceu, né? A gente viu que não foi isso que aconteceu. Que fosse uma forma de devotar a obediência, né? Deus esperava isso, né? Então, quando a gente olha para a obra redentora de Jesus, que a gente trabalha a questão da redenção, ela visa a restauração do homem à posição original.
né? Por um homem entrou o pecado e por um outro entrou a salvação, né? Jesus, o segundo Adão. Então, antes da queda, mas só que nós não pensamos ou não deduzimos o seguinte: por que essa mesma obra redentora, ela é uma pergunta, tá? Uma dedução. Por que a gente só acha que essa obra é só para restauração, mas não para empoderamento? Essa palavra está tão conhecida hoje, está tão trabalhada, o empoderamento, né? O poder. Então, a obra redentora de Cristo, ela não é somente para restaurar o homem original, como era lá, né? Mas é para nos empoderar, para nos capacitar em viver em obediência. Se alguém puder abrir, já vamos começar a usar aí a nossa espada. Romanos 16, 25 e 26. Quem abrir primeiro pode ler, em voz alta, bem forte. Romanos 16, 25 e 26. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno a todas as nações, para a obediência da fé. Obediência da fé, né? Então não foi somente para restauração, mas para obediência da fé, daquilo que cremos, daquilo que ouvimos. Então o Evangelho, ele não veio substituir a obediência que o homem deve a Deus, tá? Pelo contrário, a graça é uma força capacitadora. Então Jesus, ele não veio substituir, porque Jesus veio, já pagou, já morreu, já fez, né, toda a sua obra. Vai substituir a obediência? Significa que a gente não precisa mais obedecer? Não foi para isso que Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, somente para nos tirar que a gente não precisa mais obedecer. Pelo contrário, essa obra de Jesus, essa obra redentora, ela veio para nos capacitar. Nós podemos sim, né? Nós podemos sim vencer o pecado. Nós podemos sim dizer não. O pastor até citou aqui também. Nós pecamos todos os dias, né? Só que quando eu reconheço que tem uma força capacitadora que me dá condições de vencer o pecado, por que não utilizar disso? Né? Quando eu peco, sabendo depois que eu vou pecar aqui, mas depois eu vou lá e eu peço perdão. Não é um pecado consciente? Você não está pecando conscientemente? Sendo que você poderia usar essa mesma consciência para pedir: Senhor, assim como Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, né? Que não nos deixeis cair em tentação. Então por que a gente não pode usar essa força para antes do pecado? Nós podemos sim. Então a obra redentora de Jesus, ela também é para isso. Não é só para nos restaurar, mas é para nos empoderar, para nos capacitar, tá? Então essa graça, ela não foi dada apenas para perdoar os pecados cometidos, não, mas nos ajudar a não cometê-los, tá? Então a graça, ela nos empodera a viver a obediência aos mandamentos de Deus. Só que nós precisamos buscar isso. Precisamos pagar o preço de buscar, de querer isso, né? De não ir apenas na onda de que não precisa. Jesus, né, já fez. Quantas vezes a gente já não ouviu essa frase, né? Jesus já pagou. Jesus já pagou, né? A gente coloca tudo nas costas de Jesus. Mas e aí a nossa responsabilidade? Onde que fica? Tá? Romanos 3:31. Vamos ali em Romanos de novo. Romanos 3:31. Anulamos, pois, a lei pela fé, de maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Antes estabelecemos o quê? A lei. A lei. Né? Então é isso. A graça, ela nos capacita a obedecer aos mandamentos. Tá? Resumindo então, a graça, ela não é apenas a porta de entrada no reino de Deus. Eu aceitei a Jesus, que eu sou salvo, igual o pastor perguntou. Se eu falo que a graça é só para eu ser salva, eu sou salva,
amém, vou ficar aguardando a volta de Jesus aqui. E o dia a dia? E as tentações? E as dificuldades? Como que a gente vai superar? Você recebeu o convite, você foi salvo. Mas, como o pastor falou, estamos sendo salvos. É o caminhar, é o dia a dia, né? Então a graça, ela não é só a porta de entrada para o reino dos céus. Não, ela é o início da caminhada. Não é só para o início da caminhada cristã, mas é para a jornada, é para caminhar. Então a graça não é só para o momento de ser salvo, mas é o momento de estou sendo e serei, quando chegar o ápice, né? O próprio Senhor fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então não é só eu fui salvo, já é o fim, a não ser que você seja salvo e já vá logo, né? Mas não, aquele que perseverar, então é uma caminhada, é uma jornada. E para isso nós precisamos dessa graça para nos fortalecer, para nos capacitar, para nos conduzir, para que a gente não se desvie, porque as tentações vêm todo o tempo. E quem é que vai nos capacitar a vencer essas tentações? É a graça, é Jesus, certo? Vou ler aqui rapidinho o que John Newton disse com relação a isso. Sobre uma música que eu achei interessante, que ele falou o seguinte: ele é autor da música Amazing Grace, que significa graça maravilhosa. Ele transmitiu essas duas aplicações no famoso hino, graça maravilhosa, quão doce o som que salvou um miserável como eu. Início da caminhada, né? Salvou um miserável como eu. Esse salvou um miserável como eu é o início da sua caminhada. Depois ele escreve assim: esta graça que me trouxe tão longe também me guiará até meu lar. Significa o quê? A continuação dessa caminhada, tá? Primeiro eu fui salvo e eu estou sendo guiado. Estou feliz que a graça que me salvou tenha me trazido até aqui. E feliz também, pois ela continuará me conduzindo até estar em casa com Ele no céu. Também sou grato pela presença de Deus, não por estar somente disponível para mim apenas no passado, para ser salvo por ela, mas por ser parte de mim hoje. A natureza de Deus está em mim, e sua graça presente em meu interior está sempre pronta para me ajudar a viver a vida que Ele quer que eu viva. Por isso, todos os dias nós temos que orar. Nós precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo para orar, porque nós não sabemos orar. A gente não sabe orar. E se a gente não cuidar, a gente fica fazendo aquelas orações repetitivas que até a gente se cansa. Imagina Deus, né? Então nós temos que ter uma intenção no orar. E essa intenção no orar é você pedir para o Senhor te ajudar a você ser mais crente todo dia. Entendeu? Senhor, eu estou aqui na caminhada hoje. Me ajuda, sabe? Porque vão vir as propostas do dia a dia para você desviar a sua fé, para você negar a sua fé. Todo dia vem. Entende? Todo dia nós sofremos intentadas do inimigo. Todo dia nós sofremos flechadas do inimigo. O tempo inteiro. E nós precisamos dessa graça, porque eu fui salvo, só que eu preciso continuar caminhando. Não é aquela frase lá, uma vez salvo, o que é isso? Uma vez salvo, salvo para sempre? Mas e aí, você fica esperando? Né? Então, para orar, a gente precisa pedir ajuda, para entender, para ler a palavra de Deus. Também não adianta a gente ler, eu estou lendo a Bíblia. Mas você está lendo a Bíblia, você está entendendo o que você está lendo? Para ler a Bíblia, a gente precisa também da orientação do Espírito Santo, né? Orar antes de ler, Senhor, porque se a gente for ler a Bíblia carnalmente, a gente não vai entender nada, vai falar, que isso, meu Deus? Conversa é essa, né? Mas a gente precisa da orientação do Espírito Santo para que ele venha, que a palavra do Senhor venha nos transformar, porque ela é viva e eficaz. Mas eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Então isso é um caminhar. É um caminhar no dia a dia. É busca.
é entrega, é a graça que nos capacita. Nós precisamos buscar isso. É algo que está disponível para nós. Sabe, imagina que você tem um dinheiro disponível para você, que você pode ir lá e pegar o quanto você quiser. Pensa nisso como se fosse a graça. Você tem tudo isso disponível e às vezes a gente não vai. A gente não, nem às vezes tem noção do quão grande é essa graça. E ela está disponível para nós, para ser usada. E a gente não está bem, a gente fica na superfície. Tanto de profundidade que tem, né? Aí, uma das coisas que mais é preocupante no cenário atual é a forma de que as pessoas acham que por conta da graça não precisa mais ter obediência. A obediência, ela perdeu a sua importância, tá? Não há base bíblica para que isso seja verdade. Tem a graça, você não precisa mais obedecer. Não tem, tá? Um escrito anônimo diz assim, falando sobre como se tivesse um sermão conhecido como a segunda carta de Clemente, né? Refletia a preocupação das primeiras gerações dos líderes da igreja acerca da obediência. Então, os primeiros líderes lá atrás, eles já estavam preocupados, né, com relação à questão da obediência, porque a gente sabe que para o povo de Israel foi difícil para eles, nem aceitaram, né? Quando Jesus veio pregando a salvação, João Batista veio pregando arrependimento, eles queriam continuar naquele sentido de cumprir a lei, era isso, mas a intenção do coração não era verdadeira, né? E essa preocupação dos primeiros líderes com a questão da obediência, porque as pessoas acham que, tipo assim, vamos trocar de roupa, né? Aqui a lei tinha que fazer tudo isso aqui para ser salvo. Jesus já veio, já cumpriu, não preciso mais. Não, nós precisamos continuar obedecendo, tá? Então nós precisamos continuar obedecendo. Aí nós temos aqui alguns exemplos que lá já foi falado, inclusive eu falei em um dos estudos, lá no primeiro capítulo de 1 Pedro, a denúncia de Judas, irmão de Tiago, acerca, está lá em 1 Pedro 1,2, diz assim, a verdade é que a salvação, a parte da obediência, não é reconhecida nas Sagradas Escrituras. Pedro explica que somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência. Então nós somos eleitos segundo a presciência de Deus para o quê? Para a obediência. Daí aqui diz que Judas, irmão de Tiago, ele estava preocupado, fez uma denúncia, né, que alguns homens estavam transformando a graça de Deus em libertinagem. Já foi falado aqui, até lembra que o pastor falou a diferença de liberdade e libertinagem, que é essa sensação mesmo de que não, agora já que eu sou salvo, já que tem a graça, eu não preciso mais obedecer, eu não preciso mais cumprir. E na verdade não é essa, a verdade não é essa, tá? Nós precisamos sim cumprir. E aí por isso que nós vamos falar rapidinho sobre o evangelho da obediência. Alguém abre para mim, fazendo um favor, Mateus 28:20. O que Jesus disse lá em Mateus 28:20? Se eu não me engano é o último verso de Mateus, um texto bem conhecido que é muito usado em missões, né? Quando fala da responsabilidade que nós temos, da grande comissão. O que Jesus diz lá? Tá, então essa fala aí é a fala de quem? De Jesus, né? Jesus estava dizendo lá para os discípulos, né? Mandou fazer discípulo das nações, ou seja, não era só para o povo ali de Israel, mas para o mundo todo, os gentios, que eles deveriam ser batizados e ensinados a guardar tudo quanto ele havia ordenado. Então, Jesus, ele está exigindo ali obediência dos seus discípulos. E se nós somos discípulos de Jesus, porque chegou até nós,
Então Jesus ele exige de nós obediência, né? A guardar tudo aquilo que a gente tem ouvido, né? A obedecer tudo que foi ordenado, tá? Então, essa orientação não era só para os judeus, mas para todos aqueles que viriam depois. Então, a obediência à palavra, ela não foi suprimida, ela não foi excluída, eliminada na nova aliança. Pelo contrário, ela veio atrelada ao Evangelho, tá? Porque antes na lei tinha a obediência, né? Ah, acabou a lei ali, mudou a lei, não precisa mais? Não, ela veio atrelada. E a gente já viu também no Sermão do Monte, tá? Deixa eu só ver aqui no Sermão do Monte, onde nós vemos Jesus ali ele usando 6 vezes as frases ali em Mateus 5, né? Tem o Sermão do Monte. Jesus ele sempre fala assim, ó, vocês ouviram o que foi dito. E em cada vez ele citava uma porção de Moisés, da lei de Moisés. E sempre depois ele falava assim, ó, vocês têm ouvido o que está lá na lei, mas eu digo, tá? Jesus ele não mudou, mas é como se ele tivesse colocado um pouco mais de dificuldade, vamos dizer assim. Ele empoderou um pouco mais ali, né? Porque com a lei de Moisés faziam tal coisa, mas eu vos digo que faça isso, né? Então ele atualizou aqueles mandamentos para serem obedecidos. Ele não deixou esquecido o que Moisés tinha dito, mas ele colocou algo a mais ali, ó. Não somente isso que vocês devem fazer, mas ainda mais dessa forma, que isso derruba a ideia daqueles que acham, não, a lei de Moisés é ultrapassada, já era. Não, Jesus ele não disse isso. Pelo contrário, ele deu uma outra cara ali, né? Aumentou, vamos dizer assim, o nível. Ele elevou o nível, tá? Quando ele fala, mas eu vos digo, façam isso. Um exemplo é quando ele diz assim, ó, na lei não era permitido adulterar, né? Adulterar, ir lá e cometer o adultério, não podia. Mas subtendia que o homem podia olhar, a mulher podia olhar, podia, né? Porque ninguém estava vendo o coração, a não ser Deus, mas os fiscais da lei não estavam, né? Jesus pegou e falou assim, ó, falou o quê? Que o pecado estava onde? Quando você olhava com uma intenção no seu coração de adulterar. Então na lei falava assim, não adulterarás, mas ele falou assim, na graça, foi proibido até mesmo olhar para uma mulher com uma intenção impura. Então o nível foi aumentado, tá? Então o padrão diminuiu ou aumentou? Na graça? Aumentou, lógico que aumentou, né? Então isso significa que na graça os mandamentos são ainda mais pesados, entre aspas, do que eram na lei. De forma alguma. O apóstolo Paulo ele respondeu à indagação dizendo assim, ó, lá deixa eu ver aqui, porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então como então é possível aumentar a exigência da obediência e isso não se tornar pesado? Aí aqui que vem algo que é tremendo, que diz assim, deve-se observar que não foi apenas o padrão da exigência que foi elevado, amplificaram-se também os recursos capacitadores para tal dimensão de obediência. Isso aqui é tremendo por quê? Porque ao mesmo tempo que o nível de obediência foi elevado, a força para nós conseguirmos isso veio através da graça. Entende? Então a gente fala, nossa, então ficou mais pesado, então continuamos ferrados, né? A gente continua, tá difícil do mesmo jeito? Não tá. Porque nós temos quem para nos capacitar? Quem é que nos capacita? Quem que nos empodera? A graça, que é a graça transformadora. É uma graça que ela não veio só salvar, mas ela veio transformar verdadeiramente. Vou ter consciência. Sabe, é diferente quando você pede para uma criança, quando você fala assim para uma criança. A maioria aqui já passou dessa fase, mas quantos aqui, quando perguntava alguma coisa para o pai, talvez você vai lembrar,
ou para a mãe, falava assim, não. Aí você falava, por quê? Eu perguntava, tá? Não sei se vocês tinham coragem, mas eu perguntava, eu levava cada uma, mas eu tinha coragem, né? Por que não? Porque eu estou mandando, né? Assim que os pais, avós, por que não? Ou quando era uma coisa que era para você fazer, que você não queria muito, por que tem que fazer? Porque sim! Mas por quê? Porque ela está mandando. Entende? Então, eu penso que na lei era tipo assim, eles cumpriam, né? Mas não absorviam o propósito que eles estavam fazendo. Entende? Aí a gente vê o caso dos fariseus, né? Que calma, mas já que é para, né? Vamos lá, vamos mostrar que a gente está fazendo. Sabe, igual que você está mostrando pro seu patrão que você está trabalhando? Chega o patrão, você está lá, né? E eles faziam por fazer, mas a intenção do coração estava onde? Estava longe daquele propósito da obediência. Então a graça, ela veio, ela mostrou, a lei, na verdade, ela mostrou quão pecadores nós somos, a nossa condição de pecador, e que por nós a gente não conseguiria. Veio a graça para nos salvar, resolver o problema e ainda nos ajudar. Nos ajudar a continuar vencendo, porque é uma jornada, não é só um fato isolado, é uma jornada. Então, quem acha que precisa da graça capacitadora todos os dias aqui? Todos nós precisamos dessa graça capacitadora. Então, isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo. Tá? Então, lá em Ezequiel 36:26 diz assim, ó: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em você e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. Por que a gente não obedece fielmente? Porque o nosso coração às vezes é um coração de pedra. A gente ouve, a gente é chamado a atenção, mas a gente não tem um coração ensinável. E nós precisamos buscar em Deus um coração ensinável, assim como Davi. Davi tinha um coração ensinável. Então nós precisamos disso todos os dias. E até para a gente entender que a gente precisa disso, é a graça de Deus em nós. É nós reconhecermos que nós não somos nada. Que nós fomos salvos, que nós precisamos continuar sendo salvos, para que a gente seja salvo no final, entendeu? É graça todo dia. É esse poder que nós temos em Cristo Jesus, a graça empoderadora, a graça transformadora. Então, o que nós precisamos? Trocar esse coração, né? Isso aponta para a regeneração. O que é isso, regeneração? É uma mudança de natureza, da nossa natureza, que permite a manifestação da graça. Nós precisamos pedir todos os dias: Senhor, quebra esse coração de pedra que é em mim. Porque, irmãos, nós temos sim coração de pedra. E se a gente não for pedindo para o Senhor e quebrando isso, nosso coração vai ficando cada vez mais empedrado. E eu ainda vou falar, pedra de gelo. Porque o amor de muitos esfriará, né? Vamos colocar aqui uma pedra de gelo. A gente precisa todo dia dessa graça. Pedir para que o Senhor venha transformar, para que a gente possa absorver aquilo que o Senhor quer para nós, né? Então, às vezes não adianta o pastor pregar. A gente vem ensinar. Mas se o meu coração estiver de pedra, eu vou sentar, vou levantar, vou fazer minhas coisas, vai continuar tudo igual. Só que eu preciso ter a consciência de falar: Senhor, a gente precisa ter um start assim de falar: o que eu estou fazendo na minha vida, né? Por que eu não estou crescendo? Por que eu estou estagnado? Porque você não está buscando. Muitas vezes você não está se permitindo ser alcançado diariamente por essa graça, porque o coração está empedrado, né? Aí por isso que o salmista fala: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, né? A gente tem que orar para Deus assim, porque senão nossa oração fica repetida: Senhor, obrigado por esse dia, abençoa o dia de amanhã, obrigado, e cadê o momento de falar: Deus, ó,
Tem um negocinho aqui, ó, não estou conseguindo. Deus, ele já sabe tudo sobre você. Deus já sabe o raio-x da sua vida. Só que Deus, ele não vai falar assim: ô fulano, você não vai pedir para eu quebrar seu coração de pedra hoje não, fulano? Você vai lá falar com Deus, Deus fala, o que você deseja? Aí, né? Imagina se Deus criasse expectativa, porque Deus, ele já sabe de tudo, né? Mas Deus, imagina Deus na expectativa assim: hoje ele vai pedir para eu quebrar esse coração. Aí você não pede. E a gente precisa pedir todo dia. E mesmo que você ache que o seu coração não está de pedra, fala igual o salmista: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, porque eu não estou enxergando, na minha humilde visão aqui, eu não estou vendo que eu estou errado, né? Mas me mostra, vê se há algum. E Deus vai mostrar. Deus vai nos não só mostrar, mas Ele vai nos apontar a solução, Ele vai nos ajudar, tá? Então nós precisamos obedecer fielmente à lei do Senhor. Amém. O escritor de Hebreus faz referência a outra promessa similar feita por meio do profeta Jeremias, para comprovar não só a chegada, como também a essência da nova aliança. Ele diz assim: Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhe perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então pensa que maravilha, você não tem mais que ensinar, porque todo mundo já conhece. Vou falar do meu Deus, não, eu já conheço, eu já sigo, eu já sirvo, eu já obedeço, né? Então nessa primeira aliança, no Antigo Testamento, Israel não permaneceu, não obedeceu, né? Isso fala sobre a incapacidade do ser humano de obedecer à lei. Todos eram incapazes. Contudo, na nova aliança, no Novo Testamento, uma característica se distinguiria, se diferenciando dessa. Qual seria? Que é o foco principal da promessa de Deus. Porém, minhas leis em sua mente escreverei em seu coração, tá? Então, na antiga aliança, a lei foi dada para ser obedecida, né? Essa lei, essa não obediência implicava juízo, mas o homem não tinha condições de obedecer essa lei. Na nova aliança, a palavra também deve ser obedecida. A não obediência ainda implica juízo. No entanto, o homem agora tem ou não tem condições de obedecer a Deus? Tem. Na velha, não tinha. Eles tinham que cumprir. E se não cumprisse, tinha o juízo. Mas eles não tinham condições. Só que nessa nova aliança nós temos condições, porque nós temos a consciência, nós sabemos, nós temos, o Senhor, Ele tem disponibilizado para nós essa graça. Só que nós temos buscado essa graça como ela deve ser. Eu não posso buscar graça somente para dizer: Senhor, perdoa meu pecado. Quando você for orar a Deus pedindo para Ele te perdoar de um pecado, não fala só para Ele: Deus, me perdoa porque eu falei mal do irmão. Você pede perdão, mas você fala assim: Deus, eu te peço perdão porque eu falei mal do meu irmão, e eu te peço ajuda para não fazer mais isso. Senhor, eu cometi tal pecado, me perdoa, mas também me ajuda a não pecar mais. Isso me fortalece. Aí, irmãos, vocês acham que Deus não vai responder? Deus não vai ajudar? Será, por acaso Deus vai virar as costas para nós e vai falar assim: eu não, se vira você aí? Será que Deus vai falar isso? Não, irmãos, jamais. A palavra do Senhor diz que Deus não despreza um coração contrito, né? Deus sabe a intenção do seu coração, então busca o Senhor, ajuda para vencer a isso, seja qualquer que for, seja o que for.
o Senhor, Ele vai te ajudar. Basta você buscar. Aí eu gostaria de, para finalizar, tem outras coisas aqui, mas assim, tem muita coisa que é repetida, né? Que vai trazendo lá, mas eu vou finalizar aqui. Ele diz assim, o autor desse livro: encontrei 2 anotações do meu falecido pai em um dos muitos livros que ele, como de costume, não apenas lia, mas grifava e comentava. Igual eu, né? Eu sou dono de... Esse livro eu tenho até não feito muito isso, porque o irmãozinho está ali, ele vai falar: o que é isso? Mas a primeira frase ele dizia assim, ó: a verdadeira liberdade do povo de Deus não é a libertação da lei, mas do pecado. Tá? A verdadeira liberdade do povo de Deus não é a libertação da lei. Fomos livres da lei. Liberdade para todo mundo. Mas é a libertação do pecado. A segunda anotação dizia: a graça opera a transferência da lei das tábuas de pedra para o coração do homem. Com isso falou tudo. Sou grato a Deus pelo amor à palavra que testemunhei do meu pai, e que ele, pela graça de Deus, conseguiu comunicar aos filhos. Então, a nossa oração, a oração dele e a nossa, é que a mensagem dessa graça transformadora, ela alcance todo o coração do povo de Deus, né? Que essa graça, ela não apenas seja essa transferência de lei, né? Mas aquelas tábuas de pedra que Deus deu para Moisés, mas para o nosso coração, e para que a gente seja todo dia capacitado a vencer, a ser liberto do pecado. Em Cristo Jesus nós temos esse poder de sermos libertos do pecado. Da condenação nós já fomos em Cristo, mas do dia a dia, do pecar, nós podemos em Cristo Jesus, porque Ele nos capacita, nos empodera todos os dias. Basta nós tomarmos posse, nós buscarmos, pedirmos ajuda. Se você precisa de ajuda, peça, que o Senhor está sempre disponível para ajudar aqueles que nele creem, para fortalecer, para ajudar na jornada e na caminhada até a volta de Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus.